Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aumenta a pena para autores de violência doméstica contra a mulher. STJ diz que condomínios podem proibir locação de curta temporada por plataformas virtuais. Grêmio empata com Flamengo na luta contra o rebaixamento. E Atlético Mineiro mantém vantagem na liderança do Brasileirão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. Já dura mais de 10 horas o julgamento de 2 filhos da ex-deputada federal Flor de Lis, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eles são acusados pela morte do marido dela em junho de 2019. Então vamos até lá conversar com o Leonardo Aki, que traz todos os detalhes agora pra gente. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o JR 24 Horas. Olha, neste momento, promotores do Ministério Público estão se pronunciando sobre o caso no Tribunal do Júri. 8 testemunhas foram ouvidas ao longo do dia, entre elas delegados que cuidaram do caso, amigos e parentes da vítima e dos acusados. Apenas uma testemunha era de defesa. Outras 10 pessoas foram dispensadas pela juíza. Flávio dos Santos permaneceu em silêncio. Ele é filho biológico da ex-parlamentar e apontado como autor dos disparos que mataram o pastor Anderson do Carmo. Já o Lucas dos Santos, filho adotivo de Flor de Lis, confirmou que comprou a arma usada no crime, mas disse que não sabia que era para matar o pai. Flor de Lis não acompanhou o julgamento. Ela perdeu o mandato e está presa desde agosto, acusada de ser a mandante da morte do marido. Agora, a expectativa aqui é que a sentença saia ainda nesta madrugada. Salsi. Caso de grande repercussão, né, Léo? Obrigada pelas informações. A greve dos ônibus em Belo Horizonte foi suspensa e as viagens foram retomadas por volta da meia-noite. A Virgínia Nalon conta pra gente qual foi o acordo fechado por lá. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O fim da greve foi decidido depois de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho, que contou com representantes dos trabalhadores, o Sindicato das Empresas de Ônibus e também com a Prefeitura. Foi firmado o compromisso das empresas de ônibus apresentarem até sexta-feira uma proposta para a categoria que vai analisar em assembleia se aceita ou não. Caso o reajuste não seja aprovado pelos trabalhadores, a greve volta na segunda-feira. A categoria pede ganho real de 9% com correção da inflação, além de outros benefícios. Salsi. Tá certo, Virgínia, obrigada. A Câmara aprovou agora à noite um projeto que aumenta a pena por crimes de violência doméstica contra a mulher. Então vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini sobre este assunto. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A proposta altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o Código de Processo Penal. O texto dobra as penas de crimes praticados contra a honra da mulher, como injúria, calúnia e difamação. Atualmente, o Código Penal permite que, em caso de retratação, o autor do crime fique isento de pena. A nova proposta modifica esse entendimento. No caso de suspeita de violência doméstica, a situação deverá ser investigada independentemente da apresentação de queixa pela vítima. A pena também será aumentada em casos de qualquer tipo de ameaça cometida em situação de violência doméstica. O texto segue agora para análise do Senado. Salsi. Tá certo, Matheus. Já conversamos de novo. A PM do Pará afastou das funções de comando 4 policiais da Ronda Tática. Eles foram responsabilizados pela homenagem organizada após a libertação de colegas de farda investigados por estupro e tortura. O Felipe Nobre é quem conta melhor essa história pra gente. Oi, Felipe, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Um vídeo publicado no sábado mostra cerca de 50 agentes marchando e gritando palavras de ordem.
Tudo foi gravado dentro do batalhão da Rotam. O caso virou alvo de inquérito na promotoria militar e é apurado como apologia ao crime. Os policiais homenageados ficaram presos por 3 meses e foram soltos por determinação da Justiça. Eles continuam sem trabalhar e vão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A vítima, uma jovem de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, está no programa de proteção a vítimas ameaçadas. A investigação corre em sigilo. Salce. Obrigada, Felipe. E a Bahia decidiu os critérios para que o carnaval aconteça no estado. A Juliana Tourinho tem os detalhes para a gente agora. Oi, Juliana. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A Fiocruz recomenda que 90% da população do estado tenha completado a imunização contra a Covid-19. O documento foi enviado para audiência pública na Câmara Municipal, que debateu a possibilidade de realização do carnaval no ano que vem. Atualmente, 72% da população fechou o ciclo de vacinação na capital baiana. A direção da Fiocruz Bahia aponta que tudo vai depender do cenário da pandemia no país após o mês de janeiro. As festas de fim de ano serão um termômetro para medir a evolução da Covid-19. A vacinação aqui em Salvador segue normalmente esta semana. 70 mil pessoas ainda não tomaram a vacina na capital baiana. Salce. Obrigada, Juliana. Em Curitiba, o Hospital do Idoso deu alta nesta terça-feira ao último paciente com Covid-19. A Manuela Niklevics é quem traz esta notícia animadora para a gente. Oi, Manuela. Oi, Salce, uma boa noite para você, boa noite também para todos que nos acompanham. O Hospital do Idoso tem sido referência no atendimento de casos da Covid-19 desde o início da pandemia por aqui. E é por isso que esta notícia é tão animadora. O paciente que recebeu alta nesta tarde estava internado desde o dia 27 de setembro e foi o último paciente com a Covid-19 a deixar o hospital. É claro que este momento comoveu a toda a equipe que acompanhou a saída dele com cartazes de apoio. Tanto a Prefeitura quanto a Secretaria Municipal de Saúde celebraram a notícia, mas pediram que a população não relaxe com os cuidados. Nesta terça-feira, as autoridades também atualizaram os números da Covid-19 aqui no estado. São 994 novos casos e 29 mortes referentes a meses e semanas anteriores. Salce. Obrigada, Manuela, pelas informações. Os Estados Unidos registraram um aumento de 42% nos casos de coronavírus nas últimas 4 semanas. O estado de Michigan, é um dos mais afetados pela pandemia no momento. O índice de hospitalizações está no ponto mais alto desde junho. Segundo autoridades, os não vacinados formam a maioria entre os internados com a doença no estado e mais de 100 milhões de americanos ainda não completaram o ciclo vacinal. Aqui no Brasil, o Espírito Santo alcançou a marca de 80% da população adulta totalmente vacinada contra a Covid-19. Os detalhes com a Luana Damasceno, direto de Vitória. Boa noite, Luana. Boa noite, Salce. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo governo do estado. São quase 2,5 milhões de capixabas a partir de 12 anos imunizados com as 2 doses ou a dose única. O Espírito Santo registra queda no número de casos e, de acordo com a Secretaria de Saúde, a maioria dos 154 pacientes internados em leitos públicos de UTI não se imunizaram. Cerca de 5% da população adulta não tomou nenhuma dose. A vacinação dos adolescentes está adiantada no Espírito Santo. 90% devem receber a primeira dose até a semana que vem. Outro desafio é aplicar o reforço nos idosos. Salce. Obrigada pelas informações. Subiu para 6 o número de mortos no atropelamento durante um desfile no estado americano de Wisconsin no domingo. Um vídeo registrou o momento em que o carro, avançou em alta velocidade contra a multidão. Segundo a polícia, a 6ª vítima é um menor de idade que morreu nesta terça-feira. A identidade ainda não foi revelada. O homem que dirigia este carro, Daryl Brooks, está preso. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. E morreu nesta terça-feira o locutor de rodeios Barra Mansa, um dos mais conhecidos do país, uma referência. Então vamos até São José do Rio Preto conversar com Kleber Luiz. Oi, Kleber, boa noite. Boa noite, Salce.
Barra Mansa tinha 68 anos e estava internado aqui em Rio Preto, onde passou por uma cirurgia de emergência por causa de uma hérnia. Além de locutor de rodeios, José Rodrigues Pereira era radialista e cantor. O perfil oficial da Festa do Peão de Barretos, a mais famosa do país, homenageou Barra Mansa. Ele foi chamado de tenor das arenas e lembrado como um professor de outros locutores. A postagem destacou o legado deixado em rodeios de todo o Brasil. Barra Mansa foi sepultado em Adolfo, cidade natal do locutor. Salce. Obrigada pelas informações. E olha, o Japão recorreu às reservas de petróleo para conter a alta do preço. Vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. Fala para a gente, por favor, essa iniciativa é a mesma coordenada pelos Estados Unidos, Silvia? Olá, Salce. Isso mesmo. O governo japonês vai se juntar aos Estados Unidos, China, Índia e Coreia do Sul para liberar em conjunto 50 milhões de barris de petróleo. É uma tentativa dos principais consumidores do planeta para conter os preços. Aqui no Japão, há uma reserva suficiente para 140 dias de consumo doméstico e uma parte vai ser liberada para os mercados mundiais. A Índia anunciou que vai ceder 5 milhões de barris. E a maior parte das reservas vem dos Estados Unidos. A notícia fez os preços caírem. O barril de petróleo estava cotado em $76 nesta terça em Nova York. Salce. Silvia, a gente segue com você, porque outro assunto que tem chamado a atenção e ganhou muita repercussão foi a queda na taxa de natalidade da China, que é o país com a maior população do mundo. É verdade, Salce. E o país culpa a demanda da pandemia, que fez reduzir a população. Mas os especialistas citam outros fatores, como os elevados custos de moradia, educação e saúde. A taxa de natalidade caiu 18% para o menor nível em mais de 4 décadas. Segundo os cálculos, para cada 4 mil habitantes, a China registrou 8 recém-nascidos, enquanto no Brasil essa média é de 14. A expectativa é que a população chinesa deve diminuir nos próximos anos, uma tendência que o governo tenta reverter, oferecendo ajuda financeira para as famílias com mais filhos. Outro fator a ser levado em conta é o envelhecimento acelerado da população chinesa. Salce. Pandemia e suas consequências, não é, Silvia? Obrigada pelas suas informações. Olha, a Apple e a Amazon terão que pagar uma multa equivalente a mais de R$1 bilhão por violação das regras de concorrência na internet. Os detalhes com a correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. A agência reguladora italiana entendeu que as duas empresas criaram uma espécie de acordo que restringiu o acesso de diferentes distribuidores. Segundo os reguladores italianos, 70% das compras de produtos eletrônicos feitas na Itália acontecem na plataforma Amazon, o que comprovaria a atividade ilegal que fere a livre concorrência. Foram impostas multas de cerca de R$430 milhões ao grupo e mais de R$850 milhões para a Apple. As duas empresas vão recorrer da decisão. Esse processo serve de modelo para outras ações contra essas gigantes da tecnologia que acontecem na Espanha e na Alemanha. De Lisboa, Ana Paula Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news do STF, afirmou que as redes sociais precisam ser consideradas juridicamente como empresas de mídia. Para o ministro, as plataformas se escondem no rótulo de companhias de tecnologia e deixam de ser responsabilizadas pelos conteúdos que divulgam. As plataformas das mídias sociais, elas não podem ser mais consideradas juridicamente como empresas de tecnologia. Elas são empresas de mídia. Elas faturam mais do que todas as empresas de televisão e rádio juntas. Só que, ao se esconderem como empresas de tecnologia, elas não têm responsabilidade por nada. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que revoga a chamada PEC da Bengala. Voltamos a conversar com o Matheus Escavazini em Brasília.
Salsi, a discussão durou quase 5 horas e o prosseguimento da nova proposta foi aprovado por 35 votos a 24. Os parlamentares entenderam que o texto atende aos requisitos legais e regimentais sem tratar sobre o mérito. A proposta pretende revogar a PEC promulgada em 2015, que estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aos 75 anos de idade. O objetivo é que a aposentadoria obrigatória volte a ser de 70 anos. O texto agora será analisado por uma comissão especial que pode alterar o conteúdo. Se for promulgada antes de 2023, com validade para os atuais ministros, a lei pode estabelecer a aposentadoria imediata dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que têm 73 anos. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. A sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal deve acontecer na semana que vem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse agora à noite que conversou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Eu estive com o senador Davi Alcolumbre, falamos a respeito do esforço concentrado. Eu renovei a ele esse pedido, como fiz a todos os senadores, para que possam estar presentes no esforço concentrado e todos os presidentes de comissão, inclusive o presidente Davi Alcolumbre, poderem designar as reuniões das comissões respectivas para as sabatinas das indicações de agências reguladoras, de conselhos, do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, embaixadores e também de ministros de tribunais superiores. Há uma ministra do TST e o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que destina 3 bilhões e 700 milhões de reais a programas de apoio a 14 mil prédios e pequenos produtores rurais. O crédito vai beneficiar também outros ministérios, como os da Educação, Infraestrutura e Justiça e Segurança Pública, com a criação de 1.500 vagas na Polícia Rodoviária Federal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os condomínios podem proibir proprietários de alugar os imóveis por temporada, como acontece nas plataformas virtuais. A gente volta agora a conversar com o Matheus Escavazini, ele tem os detalhes deste assunto para a gente. Matheus. Salsi, o STJ decidiu que a alocação por temporada pode ser proibida desde que o condomínio aprove em assembleia com no mínimo 2/3 dos proprietários. Os ministros entenderam que esse tipo de locação, por ser menos de 90 dias, pode afetar o sossego e a segurança dos moradores por causa da rotatividade de pessoas. Essa decisão unânime da terceira turma foi parecida com outra da quarta turma no mês de abril. Com isso, fica mais difícil para as plataformas reverterem o entendimento em outras instâncias. Em nota, o Airbnb informou que a alocação por temporada é legalizada no Brasil e nos julgamentos se referem a casos específicos e pontuais. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Boa noite para você. E agora o futebol. 3 jogos foram disputados nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro empatou, mas manteve a vantagem na liderança da tabela. Em São Paulo, duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Gabriel Veron tocou para Wesley. Ele cortou a marcação e chutou para fazer 1-0 Palmeiras. Guilherme Arana bateu e no rebote Zaratio deixou tudo igual. No segundo tempo, o goleiro Everson do Atlético defendeu um pênalti, mas no lance seguinte falhou. Melhor para Daverson, que fez o segundo do Palmeiras. Só que pouco depois, Hulk arriscou de longe e empatou. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2. Em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Rodinei cruzou da direita e a bola sobrou para Vitinho colocar Flamengo em vantagem. Kennedy foi mais rápido que a zaga gremista e tocou para Vitinho fazer o segundo. 1 minuto depois, Ferreira cruzou e Borja completou para o gol. Ferreira recebeu passe na área e bateu sem chances para o goleiro Hugo. Final, Grêmio 2, Flamengo também 2. Em Goiânia, o Atlético Goianiense recebeu o Juventude. Janderson chutou e a bola sobrou para Zé Roberto fazer 1-0 Atlético. Nos minutos finais, Chico deixou Ricardo Bueno livre para empatar o jogo. Final, Atlético Goianiense 1, Juventude também 1.
Na Europa, a rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões teve goleada, jogo com neve e até gol de bicicleta. Veja os destaques. Na Ucrânia, o público que foi assistir a partida entre Dinamo e Bayern de Munique viu 2 espetáculos. O primeiro foi a intensa neve que cobriu o gramado da cidade de Kiev. O segundo foi o golaço de bicicleta do atacante Robert Lewandowski, que abriu caminho para a vitória dos bávaros. O Dinamo quase chegou ao empate depois da furada do goleiro Neuer, mas a trave evitou a atrapalhada. Coman, que não tinha nada a ver com isso, se encarregou de fazer o segundo do time alemão. Garmache ainda diminuiu para o Dinamo, mas não evitou a derrota do time da casa. Dinamo 1, Bayern com direito a gol de bicicleta do artilheiro da Liga dos Campeões 2, placar final. E por falar em craque, adivinhe só quem colocou o Manchester United em vantagem contra o Villarreal na Espanha. O gajo Cristiano Ronaldo, que tocou por cima do goleiro. O atacante Sancho fez o segundo. A vitória classificou o Manchester para as oitavas de final da Liga. Outras 2 equipes que lutam pela vaga do Grupo F fizeram um jogo de 6 gols, 3 deles nos instantes finais. Zapata colocou a Atalanta na frente do Young Boys. Siebatê empatou para o time suíço. Palomino fez 2-1 para os italianos. Mas o Young Boys virou com Cierro e Refite. Só que Muriel deixou tudo igual novamente. Young Boys 3, Atalanta 3. Quem também conquistou a vaga e assumiu a liderança do Grupo H foi o Chelsea, atual campeão da Liga. E nada melhor que uma goleada, ainda mais em cima de um grande rival europeu, a Juventus da Itália. 4-0 no placar, gols de Chalobah, Hudson-Odoi, James e Werner. A Juventus também está classificada. Na Suécia, o Malmo abriu o placar contra o Zenit com gol de Riskes. Nos acréscimos, Rakitic empatou para os russos. As 2 equipes não têm mais chances de passar de fase. Na França, o Lille encaminhou a classificação à próxima fase do Grupo G com a vitória por 1-0 sobre o Salzburg da Áustria. Gol do canadense David. No mesmo grupo, o Sevilha da Espanha passou pelo Wolfsburg da Alemanha, com gols de Jordan e Rafa Mir. As 2 equipes ainda disputam a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O único 0-0 da rodada aconteceu na partida entre Barcelona e Benfica. E o Barça só não perdeu porque o atacante Seferovic desperdiçou essa chance no último minuto de jogo, para desespero do treinador português Jorge Jesus. Nesta terça-feira também foi definido o vencedor da Liga dos Campeões da Ásia. Veja. O Al Hilal da Arábia Saudita derrotou o Pohang Steelers da Coreia do Sul. Al-Dazari chutou de longe e abriu o placar para os sauditas. No segundo tempo, Marega bateu cruzado e fez o segundo. O Al Hilal conquistou o tetracampeonato da Liga dos Campeões da Ásia. A vitória classificou a equipe para a disputa do Mundial de Clubes no início do ano que vem. A Agência Espacial Americana vai lançar uma missão para desviar a rota de um asteroide. A sonda vai ser lançada na madrugada desta quarta-feira a bordo do foguete Falcon da empresa SpaceX. O alvo está a 11 milhões de quilômetros do planeta. De acordo com a NASA, o objetivo da missão é estudar a possibilidade de um desvio, caso o asteroide estivesse em rota com a Terra. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.